Carl Jung acreditava que as palavras nunca são apenas palavras. Elas são símbolos vivos, portadoras de energia inconsciente que alcançam profundidades além da lógica. A maioria das pessoas pensa que a atração é sobre coisas superficiais, aparência, dinheiro, estilo. Mas o que realmente cria desejo é aquilo que não pode ser visto. É como você fala. É o que você desperta inconscientemente na outra pessoa. E Jung entendia isso melhor que qualquer um. Quando você diz a coisa certa no momento certo, isso ultrapassa a mente consciente. Escorrega por baixo das defesas, máscaras e jogos. Toca algo bruto, primitivo, inegável. É por isso que os homens mais poderosos nem sempre são os mais ricos ou os mais bonitos. São aqueles que sabem como falar. Não com bajulação, não com charme vazio, mas com palavras que revelam força, mistério e presença. Pense sobre isso. Um homem que parece nervoso, que fala demais, que se esforça demais. Ele nunca desperta desejo. Suas palavras vêm da insegurança, da necessidade de impressionar. Mas um homem que fala calmamente, que não tem pressa, que sabe quando pausar, de repente cada palavra carrega peso. Cada silêncio se torna magnético. Jung chamaria isso de arquétipo da voz masculina, a força que cria ordem a partir do caos. As mulheres não respondem à superfície. Elas respondem àquela energia mais profunda que as palavras carregam. Então, o que é essa coisa no meio de uma conversa que excita as mulheres? Não é uma cantada. Não é um truque. É o momento em que você revela certeza. Certeza em quem você é. Certeza no que você quer dizer. Certeza na maneira como você vê o mundo. A maioria dos homens fala para preencher espaço. Poucos homens falam com convicção. E convicção é o que desperta atração. Quando você olha para alguém e diz calmamente, sem hesitação, "Eu sei o que quero", algo acontece. Não são as palavras em si. É a energia por trás delas. Jung diria que o inconsciente reconhece autoridade, clareza e poder. Quando você expressa essas qualidades, você ativa algo primitivo. Não se trata de manipulação. Trata-se de ressonância. As mulheres inconscientemente desejam o homem que carrega seu próprio centro, porque isso as faz se sentir seguras, curiosas e vivas ao mesmo tempo. Note o que acontece no meio de uma conversa. A conversa superficial desvanece. Conversa fiada, piadas, palavras casuais. Mas então você muda. Você diz algo verdadeiro, algo ousado, algo que mostra que você não tem medo do silêncio. Por exemplo, eu não perco tempo com pessoas que não são reais. Eu gosto de pessoas que não têm medo de serem elas mesmas. Eu sei para onde estou indo e não preciso da aprovação de ninguém. Simples, direto, sem performance. Mas cada uma carrega um sinal inconsciente. Força, clareza, autenticidade. É a isso que as mulheres respondem. Não apenas ao conteúdo, mas ao fato de que você está disposto a dizer isso sem hesitação. Jung explicou isso através do arquétipo do ânimos e da ânima, as energias masculina e feminina dentro da psique. O feminino é atraído ao masculino não por causa da lógica, mas por causa da polaridade. Quanto mais enraizado, certo e presente você está, mais o feminino sente a atração. E as palavras são a ponte. Elas revelam sua energia. Elas revelam sua certeza. Elas revelam se você é um homem que persegue ou um homem que atrai. Aqui está a verdade. A maioria dos homens tem medo do silêncio. Eles falam incessantemente, esperando manter a atenção. Mas o silêncio usado bem é mais poderoso que palavras. Quando você pausa antes de falar, você mostra que não está desesperado. Quando você escolhe palavras cuidadosamente, você mostra controle. E quando você deixa sua energia preencher o espaço em vez de sua conversa nervosa, você desperta curiosidade. Jung diria que o inconsciente respeita aquele que não é escravizado por seus impulsos, e autocontrole é a forma mais profunda de atração.
Então essa coisa a que as mulheres respondem numa conversa não é uma frase mágica. É a energia da certeza entregue em palavras no momento certo. Poderia ser algo tão simples quanto "eu gosto disso em você", se dito com convicção genuína. Poderia ser "eu não faço drama", falado calmamente sem desculpas. Poderia ser "eu sei o que mereço". O que importa não é a frase, é que você a diz completamente. As mulheres não se excitam com palavras. Elas se excitam com o que as palavras revelam, e naquele momento, você está revelando autodomínio. Jung acreditava que aquilo que não podemos controlar nos possui. Se você não pode controlar suas palavras, seu silêncio, sua energia, você sempre perseguirá. Mas quando você as domina, as pessoas se aproximam. Elas querem mais. Elas sentem algo que não conseguem explicar. Essa é a atração no nível inconsciente. É por isso que tantos homens falham. Eles pensam que atração é sobre truques. Eles memorizam frases. Eles tentam imitar confiança. Mas Jung advertiu: o inconsciente vê através de máscaras. Ele sabe quando a energia é falsa. E nenhuma frase, nenhum truque, nenhuma tática pode sobrepor a verdade da sua presença. Se sua presença é fraca, suas palavras são fracas. Se sua presença é forte, até mesmo a palavra mais simples se torna poderosa. Então, o que acontece quando você começa a falar assim? Quando você para de falar para impressionar e começa a falar com convicção, o mundo muda. Conversas mudam. Pessoas prestam atenção. Mulheres sentem algo que nem mesmo entendem completamente. Uma atração, uma curiosidade, uma faísca. E não é por causa do que você disse. É por causa de quem você é quando disse. Esta é a chave que Jung nos deixou. Consciência é atração. A maioria dos homens vive inconscientemente impulsionados por luxúria, medo, insegurança. Mas o homem que vê, que sabe, que escolhe, ele irradia algo diferente. E essa diferença não pode ser ignorada. Jung frequentemente disse que, por trás de cada palavra, jaz um arquétipo oculto, uma imagem mais profunda que agita o inconsciente. É por isso que as pessoas não respondem à linguagem apenas intelectualmente. Elas respondem emocionalmente, espiritualmente, visceralmente. E este é o segredo que a maioria dos homens perde sobre atração. Nunca são apenas as palavras que você usa. É a energia que essas palavras carregam. Quando você para de falar como todo mundo, quando suas palavras carregam peso, as mulheres sentem a mudança instantaneamente. Elas se aproximam. Elas pausam. Elas notam porque o inconsciente reconhece algo em comum: força. E força na comunicação é rara. Pense sobre uma conversa normal. A maioria dos homens está tentando se provar. Eles falam demais, compartilham excessivamente, se gabam ou nervosamente preenchem silêncios. Suas palavras são sobre performance, não presença. Mas quando você para de performar e simplesmente fala com certeza, toda a dinâmica muda. Jung explicou isso através do arquétipo do rei. O rei não implora por atenção. Sua presença a comanda. Quando ele fala, outros escutam. Não porque suas palavras são sofisticadas, mas porque são raras e cheias de convicção. O inconsciente responde a essa polaridade. O feminino, Jung ensinou, busca a energia masculina de certeza e estabilidade. Não controle, não arrogância, mas a calma garantia que diz: eu sei quem sou, eu sei o que quero e não preciso de aprovação para estar aqui. Quando essa energia vem através de suas palavras, mesmo em algo tão pequeno quanto "eu gosto disso", isso se torna magnético. É por isso que você não precisa de frases complicadas. Você não precisa memorizar expressões. No momento em que você fala daquele centro enraizado, as mulheres sentem. O meio da conversa se torna o ponto de virada. No início, pode ser conversa fiada, tempo, piadas, tópicos casuais. Mas então você diz algo que corta através do ruído. Algo real, algo afiado. Poderia ser:
Eu não perco meu tempo com pessoas falsas. Eu só faço o que me parece certo. Eu respeito honestidade mais que qualquer outra coisa. Esses não são truques. São verdades. Eles mostram limites, valores e autorrespeito. E é a isso que as mulheres inconscientemente respondem porque limites sinalizam força, e força desperta desejo. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Jung diria que este é o momento em que a ânima e o ânimos se conectam. As energias masculina e feminina se alinhando em polaridade. O feminino se sente atraído ao masculino não por causa da lógica, mas porque reconhece estabilidade na tempestade. Quando você fala com clareza e confiança, você se torna essa estabilidade. Você se torna o solo que ela não consegue abalar. E essa estabilidade num mundo cheio de caos é rara. Raro sempre cria atração. Note como a maioria dos homens teme o silêncio. Eles correm para preenchê-lo. Mas aquele que não tem medo do silêncio mostra domínio. Suas pausas mostram que ele está no controle não apenas da conversa, mas de si mesmo. E autocontrole é uma das formas mais poderosas de atração. Jung disse que aquele que pode dominar seus impulsos se torna verdadeiramente livre. E liberdade é o que atrai as pessoas. Agora, vamos falar sobre o efeito inconsciente. Quando você diz essa coisa no meio de uma conversa, a coisa que a excita não é um roteiro. É a energia inabalável da certeza. Não é a frase em si, mas a convicção que a sustenta. É por isso que dois homens podem dizer as mesmas palavras, mas um não desperta nada e o outro desperta fogo. O inconsciente conhece a diferença. Você não pode fingir convicção. Ou você a incorpora ou não. Então, como você constrói essa presença? Jung diria integração da sombra. Porque se você é governado por insegurança, medo ou desespero, essas energias vazam para suas palavras. Você pode dizer, eu sei o que quero. Mas se sua energia é carente, ela sente. Palavras revelam seu estado interior. É por isso que a atração não é sobre o que você diz. É sobre quem você é quando diz. Quando você integra seus medos, quando você aceita suas falhas, quando você carrega suas feridas sem vergonha, você se torna completo. E completude é magnética. É por isso que as mulheres se excitam não apenas com as palavras, mas com o homem por trás delas. O homem que não precisa mais perseguir, que não teme mais rejeição, que não mais desmorona no silêncio. Suas palavras carregam um poder que não pode ser falsificado. E o inconsciente responde instantaneamente. Carl Jung acreditava que a atração nunca é apenas sobre a superfície. É sempre sobre o inconsciente. Ao que as mulheres verdadeiramente respondem não é uma frase, não um truque, nem mesmo as palavras em si. Elas respondem ao homem por trás das palavras, a presença, a convicção, a energia. É aqui que a maioria dos homens falha. Eles procuram atalhos. Eles memorizam roteiros, copiam outros ou tentam imitar confiança. Eles podem até repetir frases poderosas, mas os resultados parecem vazios. Por quê? Porque o inconsciente não pode ser enganado. Jung disse, a psique sabe quando algo é autêntico e quando é uma encenação. Se suas palavras vêm da insegurança, elas revelam insegurança. Se suas palavras vêm da carência, elas revelam carência. Mas se elas vêm da certeza, elas revelam maestria. Então, o que é essa coisa a que as mulheres respondem no meio de uma conversa? Não é uma senha secreta. É a revelação de autoposse. É quando suas palavras carregam o peso de alguém que não mais busca permissão para existir. O inconsciente reconhece isso instantaneamente. E é por isso que sua presença pode transformar uma frase simples em algo magnético. Imagine dois homens. O primeiro diz, eu sei o que quero. Seu tom está trêmulo. Seus olhos mudam nervosamente. Ele diz para impressionar. Isso cria atração? Não. Isso revela fraqueza. O segundo homem diz exatamente as mesmas palavras, mas calmamente, enraizado, despreocupado. Ele não as diz para convencer, mas porque são verdade. Subitamente a energia é diferente. A mesma frase carrega um peso completamente diferente. Este é o ponto de Jung.
Palavras são símbolos, e seu poder depende inteiramente da energia por trás delas. É por isso que os homens mais magnéticos são frequentemente os mais simples em sua fala. Eles não falam para preencher silêncio. Eles não explicam infinitamente. Eles deixam sua presença carregar a conversa. E suas palavras simplesmente reforçam o que já é sentido. Seu silêncio não é vazio. É autoridade. Suas frases não são truques. São revelações. Jung diria que eles estão incorporando seu arquétipo completamente. O rei, o guerreiro, o sábio. E o inconsciente responde aos arquétipos com atração instintiva. Mas aqui está a verdade mais profunda. A capacidade de dizer essa coisa no meio de uma conversa não é construída no momento. É construída muito antes. Vem da maneira como você vive, da maneira como você pensa, da maneira como você se vê. Se você vive na insegurança, suas palavras revelarão insegurança. Se você vive no medo, suas palavras revelarão medo. Se você vive na maestria, suas palavras revelarão maestria. Atração, portanto, não é sobre o que você diz. É sobre quem você é quando diz. É por isso que Jung enfatizou o trabalho da sombra. Até que você confronte as partes de si mesmo que esconde, elas vazarão para sua presença. Se você teme rejeição, isso aparecerá. Se você anseia validação, isso aparecerá. Se você duvida de si mesmo, isso aparecerá. Mas quando você enfrenta sua sombra, quando você aceita suas falhas, cura suas feridas e possui sua verdade, sua presença muda. Você não mais busca. Você não mais implora. Você não mais performa. Você simplesmente é. E esse ser é ao que as mulheres respondem. Pense em quão raro isso é. A maioria dos homens está constantemente perseguindo aprovação. Eles ajustam suas palavras, seu tom, sua personalidade, esperando serem queridos. Mas aquele que não persegue, que não se ajusta, que simplesmente fala com convicção, ele se torna inesquecível. Porque num mundo de performistas, autenticidade é poder. Jung chamaria isso de individuação, o processo de se tornar completo. O homem individuado não mais busca ser outra pessoa. Ele é completo dentro de si mesmo. E quando ele fala, essa completude é sentida. Suas palavras não são apenas frases. Elas são extensões de sua completude. Elas não imploram por atenção. Elas a comandam. Então, quando as mulheres se excitam com o que você diz no meio de uma conversa, elas não se excitam com as sílabas em si. Elas se excitam com o que as palavras simbolizam. Sua certeza, sua completude, sua autenticidade. Elas estão respondendo ao sinal inconsciente que diz: eu não sou governado pelo medo. Eu não sou governado pela luxúria. Eu não sou governado pela insegurança. Eu sou meu próprio homem. E este é o paradoxo. Quanto mais você tenta usar palavras para ganhar atração, mais fracas elas se tornam. Mas no momento em que você não mais precisa delas, no momento em que você simplesmente incorpora força, cada palavra que você fala se torna magnética. É por isso que Jung disse: o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é. Porque uma vez que você é, tudo que você diz carrega poder. Então, qual é o segredo? Não é memorizar frases, não é forçar confiança. É se tornar o homem cujo silêncio é poderoso, cuja presença é inegável, cujas palavras carregam convicção. E isso exige trabalho. Trabalho da sombra, autodomínio, disciplina. Mas a recompensa é além da medida. Porque quando você domina a si mesmo, você domina a atração. No final, as mulheres não se excitam com truques. Elas se excitam com a verdade. E verdade, quando falada com clareza, é irresistível. O homem que possui sua verdade não precisa perseguir. Ele não precisa provar. Ele simplesmente fala. E o inconsciente faz o resto. Então eu deixo você com isso. Você acredita que a atração é criada pelo que você diz ou por quem você é quando diz? Comente seus pensamentos abaixo.
Eu leio cada um e suas palavras ajudam outros caminhando pelo mesmo caminho. E se este vídeo toca algo real em você, não apenas assista. Apoie, curta o vídeo, inscreva-se no Psychadic e compartilhe com alguém que precisa ouvir a verdade de Jung sobre atração. E se você se sente chamado, considere deixar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo a psicologia que eles não querem que você saiba. Lembre-se da sabedoria de Jung. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A maioria dos homens é dirigida por insegurança, medo e luxúria. Mas o homem que torna isso consciente, que domina sua presença, que fala com convicção, ele não persegue o mundo. O mundo o persegue.